Muito bem. Nosso querido Marcelo Lima já está conosco aqui. Você sabia que há uma diferença entre a aposentadoria do trabalhador do campo e o trabalhador da cidade? Pois é. Em alguns casos, o rigor do trabalho na lavoura interfere nas decisões judiciais. E é sobre a aposentadoria do agricultor que a gente vai conversar agora com o educador previdenciário, meu querido professor Marcelo Lima. Ô, Marcelão, boa tarde. Que prazer tê-lo aqui de volta, rapaz. Tá com saudade, rapaz. Isso. Tá mais bonito você ao vivo. Muito obrigado, meu amigo. E depois de participar do Mundo do Alerta, fica melhor ainda, você né? Viu que você... Mas sobrou jujuba para você, fique tranquilo. Pisaram na jujuba. Mas deu para limpar algumas. Deu para arrumar. Deu sim, não tenha dúvidas. E todos convidados, inclusive, né? E desse tema, nesse caso especificamente, falando do segurado especial, amanhã é o Dia do Agricultor. Um grande abraço a todos que trabalham, né, na agricultura, que tem esse trabalho belíssimo de trazer para as pessoas a alimentação, enfim. Então, nesse caso específico, em razão disso, dessa semana, ser comemorada a semana também das pessoas que trabalham na agricultura, essa aposentadoria para as pessoas, elas contribuem se tiverem renda ou tiver qualquer tipo de produção. Se não tiver produção, prova o efetivo exercício da atividade. A subsistência, planta o que come o que planta, pesca o que come o que pesca, provando isso por 15 anos e tendo o homem 60 de idade e a mulher 55, podem se aposentar, diferentemente, né, da cidade, que a idade para a mulher passou a 62, vai ser a partir de 2023, e o homem 65. Há uma redução de 5 anos, nesse caso, na idade, para que se possa ter acesso. Então, a aposentadoria do agricultor, agricultora, né, do pescador artesanal, tem essa condição específica de uma redução na idade. E a contribuição só vai existir se tiver produção, né, que são segurados obrigatórios também. Então, é muito importante informar as pessoas, as provas são necessárias para que você tenha acesso, são provas que você tem, claro, em razão da sua atividade, né? Muita gente coloca comprovação de imóveis que compraram, etc. Não é isso. Especificamente são situações que levam ao INSS a entender situações que já estão, por exemplo, no próprio sistema, como documentos oficiais do INCRA, né? Entre outros órgãos que vão tutelar, vamos dizer, as relações entre esses trabalhadores rurais, Wilson. Perfeito, excelente explanação, importante explicação para que todos saibam, né? Vamos fazer o seguinte, nós temos a primeira pergunta aqui para você do nosso telão, dos nossos telespectadores que vão participar conosco. Vamos ver, Marcelo, conosco a pergunta de quem é? É do José Francisco. Ele fala o seguinte: Marcelo, sou agricultor, como faço para provar e receber a aposentadoria? Excelente pergunta, né? Nesse caso, precisamos de prova dos primeiros 7 anos e meio e outra prova durante os outros 7 anos e meio, formando os 15. Pode ser, por exemplo, o senhor já recebeu do PRONAF, né, daquele programa nacional que fomenta a agricultura familiar, então existe um documento de aptidão esse PRONAF, é uma das provas, né? Algumas certidões que o senhor tenha também ligadas à condição rural, documentos do INCRA, se for um assentamento ou algo desse tipo, situações que possam ser colocadas no sistema e isso comprove sua atividade, diferentemente de antes, que era necessário se ter documentos e mais documentos, como até a condição de uma entrevista rural que foi banida, documento de sindicato que não precisa mais, nesse caso específico para comprovação, né? Pode corroborar algum elemento de prova. Porém, é importante que o senhor junte durante sua vida, né, laboral, essa condição de prova. Alguma certidão, por exemplo, do nascimento de um filho que conste a sua profissão, entre outros que possam ajudar para que o INSS possa, sim, conceder o benefício, tá? É muito importante que você tenha esse cuidado para quando for o momento propício, completar 60 anos, ter acesso a esse benefício, 55 no caso da mulher. Importantíssimo, Marcelo. Muito bem, vamos lá então a segunda pergunta de quem quer participar conosco no quadro Meu INSS com Marcelo Lima, é o Carlos Júnior. Ele fala assim: Marcelo, trabalhei como pedreiro de carteira assinada por 5 anos. Depois fui para a roça e estou vivendo dela faz 20 anos. Ano que vem completo 60 anos. Vou poder me aposentar como agricultor? Excelente pergunta também, porque muita gente tem essa dúvida. Olha só, trabalhou um urbano, né, no caso do Júnior aqui, o nosso telespectador, era pedreiro, trabalhou na cidade. Isso não atrapalha, porque a partir do momento que ele deixou de ser pedreiro, ele passou a ser agricultor e já tem mais de 15 anos. Certamente, quando completar 60, ele vai ter, né, a aposentadoria garantida. E até poderia somar, se fosse o caso, existe sim a condição de você ter o somatório de um período urbano com um período rural, né, chamada aposentadoria híbrida. E ele tem acesso sim. Claro que ele pode ter as informações também pelo telefone 135, de 7 da manhã até as 22 horas, de segunda a sábado ele pode ligar, ligação gratuita do telefone fixo e público e o custo local se ele ligar do telefone celular. Ou pelo aplicativo Meu INSS para quem tem acesso à internet, né? Hoje a roça está mais moderna, então as pessoas podem ter sim acesso à internet, compram telefones de forma muito parcelada, então quem tem usa esse equipamento, quem não, pelo telefone 135. Marcelo, só para a gente complementar do Carlos Júnior, na verdade, ele trabalhou também durante 5 anos como pedreiro, não é? Então,
esse recolhimento, por exemplo, que ele teve com carteira assinada, soma-se a esse de agricultor, não é isso também? Ou ele pode ter duas aposentadorias? Não, nesse caso, boa pergunta. Só pode ter uma aposentadoria porque é um regime só. Esse tempo não vai influir em nada para ele, porque não vai somar, uma vez que ele tem todo o período como agricultor, tá? Então não vai ter duas aposentadorias, é uma só, e o valor vai ser de um salário mínimo, que é muito importante colocar uma condição de valor, né, gente? Porque essas pessoas que subsistem da roça, vivem, enfim, o valor é sempre o salário mínimo, a não ser que se pague de forma facultativa, né? Ou você tem uma outra circunstância, mas a regra geral é o valor de um salário mínimo. Então, nesse caso, ele só vai ter uma aposentadoria no valor do mínimo e não soma. O que ele perguntou provavelmente é que deve ter, existe uma lenda, né? Pessoas que trabalharam de carteira assinada, etc., quando passam a ser agricultores, por exemplo, têm algum prejuízo ou não podem se aposentar porque já foram trabalhadores urbanos. Nada disso. Inclusive, há períodos que a lei permite que você seja os dois. Até 4 meses por ano, você pode trabalhar na condição urbana e depois volta a trabalhar na condição rural, não há menor problema, e vai conseguir os benefícios. Não só a aposentadoria, que é o tema de hoje, mas os demais benefícios que a Previdência oferece. Tudo bem, Marcelão, excelente a sua explicação. Vamos lá para a terceira e última pergunta de hoje. Quem faz a pergunta é o Luiz Antônio. Marcelo, quero pagar como agricultora. Na verdade, é agricultor, acho que deve ter um erro aí. Quero pagar como agricultor para o INSS. Como é que eu faço? Pois bem, na verdade não existe essa possibilidade de pagar como agricultor, né? Você pode pagar como contribuinte individual ou facultativo não tendo renda. De repente a pessoa entendia que esse pagar aí, que ela deve ter perguntado, tem a ver com a produção rural, que ela vai pagar 1,3%, né? 1,2% para o INSS, 0,1% para a condição da segurança do trabalho, né? Nesse caso específico, aí sim, da produção rural, quando ela tiver, ela pode pagar. Aí ela vai ter, enfim, com carnê, tudo direitinho, como manda o figurino, tá? Mas não existe a forma de pagar, por exemplo, por ser agricultor. Eu quero pagar como, por exemplo, fosse uma outra profissão, né? Nesse caso específico, tem a condição até de não pagar e ter acesso, porque a Constituição permite, né? Falando agora há pouco, eu falei sobre segurança, mandar um abraço a todos que fazem a segurança. Hoje é o dia também de prevenção nacional aos acidentes, que também tem direito, o agricultor também tem direito a esses benefícios, tá? Então é importante que a gente explique que todos têm acesso aos benefícios, tá? Importante também destacar a garantia que a Previdência traz para os agricultores e agricultoras de forma geral, porque não houve mudança, mesmo com a reforma da Previdência, nada mudou para essa categoria de trabalhadores. Ainda bem, né, Wilson? Graças a Deus. Que bom que mexeram, mas não mexeram tanto assim também. Não pode deixar o trabalhador quieto lá, deixa ele lá. Muito bem. Marcelão, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Que bom que agora, a partir de agora, estaremos aqui juntinhos, presencialmente, juntinhos, trazendo informações importantes para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Um abraço, Wilson. Saúde. Para nós. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Se Deus quiser. Obrigado pela viagem no ônibus, viu? Isso, estou sempre viajando. Tá levando jujuba aí, né? No bolso. Tá bom. Tchau.